Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Esta semana nós vamos falar sobre teoria do imaginário e diversidade religiosa. Como é que a teoria do imaginário ajuda a compreender a realidade religiosa? Eu recebo para esta conversa o professor Carlos Cavalcante. Ele é professor do programa de pós-graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba. E recebo também a professora Silvana Brandão. Ela trabalha na Universidade Federal do Pernambuco, em 2 programas de pós-graduação, e no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado, Flávio. Obrigada, Flávio. Você pode acompanhar as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Bem, teoria do imaginário e como é que ela pode contribuir para compreender a diversidade religiosa, né, a realidade religiosa. Carlos, quando a gente fala em teoria do imaginário, né, nós estamos falando especificamente de que é uma metodologia? Teoria do imaginário é um aporte teórico já de algum tempo. Ele vem de 1962, foi fundado por Gilbert Durand e nos permite apropriar o conhecimento do imaginário naquilo que ele chama de capital pensado da humanidade, ou seja, ao longo da história humana, da história longa, a história do Homo sapiens, nós temos um conhecimento, um tipo de conhecimento que se reflete nas imagens adquiridas ao longo desse tempo. Então o imaginário dedica-se a isso. E por quê? Porque para a teoria do imaginário, a imagem é proativa e ao mesmo tempo terapêutica. É ela que estrutura o pessoal e o social. É ela que dá ao homem o sentido da vida e o enfrentamento da morte, Sim. que pode se dar de várias maneiras. Pode se dar como acontece, por exemplo, em geral entre nós, né, que nós enfrentamos a morte com o gládio na mão, de maneira heróica, lutando contra a morte, e pode dar-se como em outras culturas, onde a morte é vista como um eufemismo, algo que não aconteceu, morreu, mas não partiu para outro. Então, há muitas formas que o imaginário capta através dessa teoria. Sim. Essa teoria, ela colabora com a pesquisa sobre a religião, ela rompe com outros paradigmas. Como que é isso no trabalho de vocês? Olha, Flávio, se tem uma característica forte no imaginário, que nós que trabalhamos com ele sabemos, Silvana acompanhando conosco, o imaginário não confronta as outras teorias. O imaginário não tenciona conflituar-se. Ele considera que possui uma visão que é mais aprofundada, que vai no cerne do humano ao procurar a profundeza do mito e das grandes narrativas fundadoras das Sim. sociedades. Mas ele não desconsidera as outras teorias, os Sim. outros olhares, e tem com a vida acadêmica uma posição que nós chamaríamos aí de metanoica, ou seja, uma posição que evita os conflitos abertos e busca, inclusive, reintegrar o conhecimento, a começar por um vocabulário novo, onde nós possamos, nas especialidades, termos uma aproximação maior e dialogarmos com maior facilidade. Sim. Eu vou depois perguntar sobre essa questão do vocabulário novo, certo. Mas a Silvana estava me contando um pouco antes que essa perspectiva rompe com uma visão racionalista, um tipo de abordagem racionalista. Não creio, não é um rompimento com Sim. uma visão racionalista, mas seria uma forma diferente de observar. No meu caso, eu trabalho com peregrinações, eu trabalho com devoção. E, ultimamente, eu estou trabalhando com Frei Damião. Então, como compreender esse peregrino que se desloca do Nordeste inteiro para visitar o santuário de Santa Félix Cantalice, para depositar a sua esperança, fazer um agradecimento? Que mito é esse de Frei Damião que representa no Nordeste? Se eu estivesse trabalhando numa perspectiva de continuidade linear, eu diria que ele é um missionário nos moldes Padre Cícero, como é dito por tantos historiadores, por tanto antropólogos, por tantos sociólogos.
mas eu não consigo ver isso se eu trabalhar com outras imagens de Frei Damião e como as pessoas compreendem Frei Damião, além dessas imagens que a igreja procura fazer dele. O Carlos, você falava de uma nova linguagem. De que maneira Isso. a teoria favorece uma nova linguagem? Eu penso que um exemplo muito bom para compreender uma nova linguagem é a ação que nós temos tido com a teoria do imaginário no campo da diversidade religiosa. O que é que nós propomos como linguagem nova? A linguagem profunda é a linguagem do mito. Portanto, existem confluências nas diversas culturas, nos diversos pertencimentos religiosos, que muitas vezes são até desconhecidos pelo próprio crente, pelo fiel, e inclusive pelo sacerdote. Então, nós temos desenvolvido um projeto um tanto ousado, que está nesse momento, no momento de concepção de software para se colocar na web, no seguinte sentido: buscar o vocabulário profundo do mito nas diversas religiões e encontrar confluências, inclusive naquelas que se conflituam, dando instrumentos para aqueles que trabalham com direitos humanos e diversidade religiosa, no convencimento, no estabelecimento de cultura de paz, demonstrativa essa cultura de paz, de que as religiões possuem campos comuns, campos profundos, e que não são esses campos uma criação do ativista de direitos humanos e diversidade religiosa, absolutamente, mas sim uma constatação da universalidade possível do humano. Quando Gilbert Durand criou essa teoria, ele vinha de todo um processo de observação da cultura ocidental, e ele considerou que a cultura ocidental teve uma inflexão não de extremismos da razão, mas sim de um racionalismo exacerbado, onde, nessa exacerbação, reduz-se a realidade apenas às variáveis mais empíricas do mundo. É uma coisificação do mundo. Então, o imaginário é, nesse embate cultural do Ocidente, a expressão acadêmica de toda uma resistência daquilo que eu chamo de exílio da imagem, ou exílio do imaginário, cuja data histórica principal para ele é o século XIII, com a formação da Inquisição, com a ascensão de um racionalismo teológico mais petrificado, digamos assim. Acho que é isso que eu quando mencionei o termo racionalismo, acho que eu estava mais pensando nisso. Pensando nisso, exato. Então, nessa inflexão cultural, o Ocidente se afasta, então, daquilo que seriam seus fundamentos mitológicos, fundantes, essenciais, e esse reencontro pode ser feito ou é tentado por muitas ações ao longo da história cultural do Ocidente. Ele cita como exemplo de resistência da imagem certos aspectos do romantismo, certos aspectos até do próprio modernismo, mas o grande ato de resistência contra o exílio da imagem é, sem dúvida nenhuma, no meu modo de entender, quando essa tradição ganha uma expressão acadêmica. Ela consegue, digamos assim, agir dentro do quartel-general do racionalismo. Ela vai para dentro da academia e diz: não, é preciso observar outras formas de razão. Ninguém está rompendo com a tradição científica do Ocidente, que tem muitas qualidades. Teoria com método, razão e muito trabalho, por sinal, não é uma teoria de aplicação rápida, exige uma certa erudição para os temas, mas é uma forma de ver outras necessidades da razão, como, por exemplo, a razão sensível, digamos, aquilo que não for razão instrumental, para a terminologia tradicional desse debate. Sim. Vocês são historiadores. Silvana, essa é uma teoria que diz mais respeito ao profissional da história, ou isso se observa também, por exemplo, na antropologia? Parece que os antropólogos também usam. Como é que você vê? De um modo geral, eu acho que o século XXI ele tem procurado romper com essas barreiras, essas caixinhas, a antropologia, a sociologia, né, a história. Então, você tem uma teoria que pode perpassar todas as ciências e ter a compreensão de um objeto sem necessariamente você advogar, ela pertence. Ela está na antropologia, ela está na sociologia, ela está na história. E eu acho que hoje em dia as pessoas procuram ter essa confluência. Eu tenho na minha formação a filosofia, a história, e hoje estou fazendo um pós-doutorado em antropologia.
Mas você não pode dizer que uma teoria pertence a um domínio. Grupo, ela é uma forma de compreensão do mundo. Talvez, Carlos André, eu não sei se eu estou certa, mas uma coisa que o imaginário ajuda muito é que quando a gente vai estudar uma religião, parece que a gente tem categorias prontas, herdadas de um estruturalismo. Você procura ver uma cosmogonia, você procura ver uma hierarquia, você procura ver uma doutrina, você procura ver uma cosmologia. E pelo imaginário você pode encontrar simetrias pelos mitos. E você percebe que elas não são tão diferentes, porque os mitos fundantes podem desejar a mesma coisa. Então, ao invés de você procurar simetrias, você procura simetrias a partir dos mitos fundantes. Excelente. Eu preciso fazer um breve intervalo. Ela me perguntou, mas na verdade eu que devo perguntar a ela. Sim, muito bem. Vou fazer um breve intervalo. Nós estamos conversando sobre teoria do imaginário e diversidade religiosa. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.